Bom dia, gente linda desse YouTube. E também porque a gente tinha tido meio que umas discussãozinha também antes de junho. E aí os teus pais queriam, tipo... Eles só queriam conhecer ela e a família dela porque eles sabiam que a gente iria noivar, que significa que a gente iria casar, então queriam conhecer a família, normal. Não era discussão, eu acabei de lembrar. Foi porque um dos meus quês de vir para os Estados Unidos é porque eu achava que o povo aqui era muito racista, né? É o que as coisas que a gente vê, né? O mundo inteiro, enfim. Aí eu tinha esses quês, minha mãe também. Eu tava muito preocupada de vir para os Estados Unidos por isso. Porque, enfim, aí eu decidi que a gente ia casar aqui, né? Uhum. Por muitas questões também, tipo, dos nossos filhos, qualidade de vida e tudo mais. Aí, quando eu decidi isso, eu ainda tava muito angustiada no meu coração por várias questões, tipo, a questão do racismo e a questão da vida nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil a gente é muito afetivo, um povo muito animado. E a visão que eu tinha dos Estados Unidos, o que eu sabia dos Estados Unidos é que é um povo frio, que tinha muito racismo, então eu tinha muito medo. E os pais deles, vindo pro Brasil, foi também pra... acho que não tem melhor jeito de mostrar algo do que o exemplo, né? Então eles vieram pra conhecer minha família, pra mostrar que eles me amavam também. E que eu acho que isso foi uma prova de amor muito grande dos teus pais por mim, de virem pro Brasil e fazer isso, sabe? Porque... Queriam fazer ela e a família dela sentir parte da família, porque, né? Como a gente falou, a gente iria casar e... né? Tem que conhecer. Talvez eles não iam conseguir se conhecer, porque minha mãe não ia conseguir vir pra cá. A gente não sabia, né? A gente não sabia até então. Então eles foram pro Brasil e... Ai, sério, foi incrível. Eles são... Sério, os pais do Tate, eles são uns doces. Não são os pais dele, né? Agora eu conheci o resto da família, os tios dele, primos e todo mundo. Eu amo todo mundo. Mas enfim. Aí eles foram pro Brasil e a gente foi passar uns dias em Gramado. Essas aqui são as fotos. Eu nem sei se tá dando pra ver, gente, se não tá desfocando. Depois você coloca uma foto. Foram lá em Porto Alegre, no Guaíba também. Aí a gente fez na orla do Guaíba. A gente fez muitas coisas juntos, foi muito legal. Enfim, teve o nosso pedido de casamento em Gramado. Eu odeio essas fotos. Vou passar bem rapidinho aqui pra vocês verem. Por que não gosta? Ai, amor, eu não gosto. Eu não gostei da roupa que eu botei. Minha mãe que me fez botar essa roupa. Ela ficou linda, gente. Linda. Ficou muito linda. Aí... E ela tava orando que eu não iria pedir ela em casamento em um lugar específico, em Gramado. Daí lugar? Fonte de amor ou algo assim. Fonte do amor. Fonte do amor eterno. Acho que Daí a gente foi... Daí eu achei esse jardim na internet. Eu tentei contatar eles antes de ir, mas era um pouco difícil. Mas... por causa do clima que tava, deixou a gente usar a jardim para eu decorar e fazer o pedido. Aí eles decoraram, a Lana até ajudou também a decorar essa parte. E a clima tava bem romântico, sabe? Tipo, com neblina, e daí, tipo, não deu. Quando ela chegou lá no jardim, ela nem conseguiu ver eu de longe. Teve que caminhar e seguir as flores no chão. Foi fofinho, gente. Foi muito fofinho. E aí os pais dele estavam lá também. Os pais dele estavam lá também. Minha família tava lá. E aí me pediu em casamento. E foi isso. Depois a gente foi jantar. E foi muito fofo. E depois o resto foi só alegria. Só alegria. Aí aqui tem mais fotos. A minha sogra deu um colar pra minha mãe da árvore da família. Oh, yeah. Um colarzinho que era uma árvore genealógica. Não, é uma árvore eterna, algo assim. Sei lá, uma árvore da... árvore de família, pode dizer. Eu escrevi aqui, ó. Minha sogra deu um colar pra minha mãe, igual dela, com uma árvore da vida, que simbolizava... e ela disse, foi muito fofo que ela disse pra minha mãe, que simbolizava que agora nós estávamos fazendo parte da mesma família, que nós éramos uma família só. E foi muito fofo. Aí aqui as duas tiraram uma foto juntas com o colar. Aqui no cantinho. Lá na tua casa. Lá em casa. E depois eles foram embora, gente. Voltaram para os Estados Unidos. Mas foram momentos muito bons que a gente passou juntos no Brasil, assim, com as nossas duas famílias.
O pai do Tate fala espanhol também, porque ele também serviu missão no Chile. Então ele conseguiu conversar com a minha mãe, né? Entender o português melhor, assim. Minha mãe entendeu o espanhol melhor do que o inglês. Eu também, porque eu não falava nada de inglês. Eu não falava nada de inglês, né? Ah, mentira, eu falei... A Lana falava. A Lana ajudou na comunicação também. Eu falei... Hello! Welcome! Ela falou algumas coisas. Eu Ela fiz falava esse muito, negocinho. só que ela tem vergonha de falar. Até hoje eu tenho vergonha de falar errado. Eu prefiro não falar do que falar errado. Ah, mas eu falo... Ai, não, agora... Na verdade, agora eu falo até errado. Enfim. Depois disso, que eles vieram em junho, né? A família veio em junho. Aí o Tate voltou pro Brasil de novo em setembro. Pelos aniversários. Pro nosso aniversário de novo, pra passar aniversário junto. Gente, a gente nunca passou um aniversário separados, né? Depois que a gente se conheceu. Não. Aí, em 2022, ele voltou pra gente passar o aniversário juntos de novo. Aí, a gente fez um monte de coisa juntos. Eu acho que a gente só não viajou. Ah, a gente viajou. A gente foi viajou pra São Paulo. São Paulo e pra Caxias. Porque acho que tu tinha conhecido minha irmã já, assim. Mas nunca tinha ido pra Caxias, onde a minha irmã mora. Aí, a gente viajou pra São Paulo, pra Caxias do Sul. E o Tate foi embora de novo. Foi só pra passar o aniversário mesmo. Foi uma semana de novo, né? Não, foi 2. Foi 2? Foi 2, né? Porque a gente foi pra São Paulo ainda. Uhum. E foi muito legal também, a gente conheceu os nossos amigos lá, a Camila e o Cláudio. Ai, foi muito legal. E conheceu a Aslin também, e o marido dela, conheceu a minha companheira de missão, conheceu a Pampam também, que a Pampam tava morando em São Paulo. Ai, foi muito legal, foi muito especial. Aí os meus amigos também conheceram o meu excelentíssimo, né? O famoso Naquela gringo, hora ela que tava... daí eu já tava assumindo ele, né? Porque como eu já tinha que certeza. assumir já, né? Tava noivado. Aí, dezembro, ele voltou de novo pro Brasil. E, gente, a gente fez uma viagem pra Foi. Capão da Canoa. Essa aqui, ó. É. A gente passou mal. A gente queria ir pro Aqualoco. Aqualocos. Aquele Era parque aquático de parque, diversão. um parque aquático de diversão. Só que, gente, eu não sei o que deu. A gente passou mal, acho que a gente Nossa, pegou uma virose e a muito gente ruim. ficou... A gente pagou o hotel, né? E aí... Ai, foi horrível. Horrível. Tipo, né? Virose, Ué, é que toma a gente virose, chega a gente lá, evacua por A trás. gente chegou lá no hotel e como a gente não tava casado ainda, eu tava dormindo num quarto e ela no outro. E quando a gente chegou lá, ela falou, ai, tô com um pouco de dor de estômago. Não, eu já tava com dor no E, ônibus já. e daí ela falou que ela iria dormir um pouco antes de sair. Eu falei, tá bom. Daí ela foi dormir, daí ela, tipo, me mandou mensagem ou me ligou, não me lembro. E falou que tava vomitando. Daí eu falei, ah, não. Daí eu fui lá, tipo, no quarto dela e tinha um cadeira de sofá. Que daí, tipo, eu iria sentar lá e cuidar dela. E eu tava com fome, daí eu pedi um burger, um hambúrguer, igual eu falo, de carne e bacon e cheddar e tudo disso. Mas que E eu ideia. comi... Não, peraí, só um pouquinho. Peraí, não. Que E daí ideia. eu comi, mas eu não tava com nada de dor, daí eu comi e mas logo eu depois tava eu cagando comecei a com sentir você. muita dor de estômago e eu comecei a passar mal. E nós dois estávamos passando super mal, tipo... Tu contou a história errada, amor. Porque eu fui pro UPA primeiro, fui pro postinho pra eles darem o remédio na minha veia. Ah, sei lá. Sei lá. Eu sei que foi nós dois parar no postinho. Aí ele teve que fazer uma carteirinha do SUS. Aqui. Aí essa aqui é as fotos da viagem trágica que terminou em postinho. Aí a gente não conseguiu sair do hotel. A gente ficou no hotel. Ao invés de conseguir ir pro Aqualocos. A gente não conseguiu. A gente nunca conseguiu até esse dia. Até hoje, porque a gente tentou depois outras vezes quando ele foi pra lá. Muito difícil. Acho que não era pra ter ido mesmo. Não. Virosão. Aí essa viagem foi só pra pegar virose mesmo. É. E aí a gente voltou pra casa. Passamos todas as noites e dias no Mal. hotel. Mas foi A única gente coisa que a gente voltar pra conseguiu casa. fazer foi ir a um boliche ao lado do hotel. Ah, é. Mas a gente também Mas voltou a gente correndo pra tava casa. morrendo, a gente tava passando muito mal. A gente voltou correndo pro hotel também pra cagar, porque não deu pra, Ah. pra ficar no boliche. Enfim. Aí foi no mesmo... A Bibi não tava mais aqui, ela tinha ido pra missão. Eu não lembro. Dezembro. E a 2021. daí a gente também foi para Floripa. Aí a gente foi pra Floripa Pro com a Ano minha Novo. mãe. Pra Pro passar Ano ano novo lá. Foi muito legal também, aqui tem algumas A fotinhas. gente fez um passeio no barco. A gente passeou no barco. Ai, A mãe foi tava legal. gritando socorro.
achar que ia morrer. Ai, foi muito engraçado. Minha mãe é engraçada. Aí depois a gente foi pra Torres de novo. Aí a gente conheceu minha prima, a Gleice, e a minha prima a Vanita também. E foi muito fofo, os meus primos, ele conheceu. Aí nisso a gente já tinha completado 300 dias de NOA 1, que foi o nosso visto de noiva. Gente, não foi rápido esse visto, não foi rápido. 1 ano e meio, mais que Demorou isso. demais. E tipo assim, eu podia ter tentado o visto de turista antes, mas com todo aquele rolê de ai, não tenho certeza, não sei. Aí a gente ficou se enrolando. Aí a gente decidiu aplicar pro visto de noiva e o Tate falava assim pra mim, ó, a gente aplica pro visto, tipo, não já tem, né? Tipo, se tu não quiser, não quis, mas se quiser, pelo menos a gente já aplicou pro visto de noiva, né? E aí, se depois quiser, quis. E vamos. Enfim, aí em maio, Tate voltou pela 5ª vez pro Brasil. Meu pai. Vezes. A última vez foi em dezembro, daí ficou acho que até fevereiro, janeiro? Não sei. Maio, ele voltou de novo. Acho que foi meio a última vez. Foi. Última vez. Não, aqui, tive ó, mais última uma. vez. Oh, não? Foi a última vez. Última vez, Última maio vez. de 2023. Foi o mesmo ano que a gente casou. Foi a última vez que o Tate foi pro Brasil. Aí eu esperei ele com uma faixa, que eu nunca tinha feito isso, eu acho, né? Esperado com faixa. Já te esperei com um buquê de flores, mas com faixa não. Aí a gente viajou pra Gramado. Que o Tate foi numa atividade da aula também. A gente viajou pra Gramado. Foi muito legal. Depois a gente viajou pra Alegrete pro Tate conhecer meu avô. E ainda bem que ele foi, porque depois disso meu avô faleceu. Mas foi muito bom, gente. Meu avô amou o Tate. Tu amou meu avô também, né? É muito doce. Muito. Meu avô conversou tanto com o Tate. E o meu avô, ele já tava numa idade que ele já tava de saco cheio. 93, por aí. Ele já tava, tipo, sabe quando tá velhinho demais e já não quer nem papo? Mas quando o Tate chegou lá, nossa, meu avô contou a vida toda dele pro Tate. Conversaram bastante, né? A gente conversou bastante. Meu avô até deu um facão dele pro Tate. Que eu não sei como que o Tate conseguiu trazer pros Estados Unidos aquele facão. Botei no mouse. Aí foi muito fofo. Ah, daí quando a gente voltou de Alegrete, a gente passou no Uruguai também. Foi legal. Depois a gente fez as nossas fotos de casamento lá em Porto Alegre. Que foi com esse fotógrafo tão querido também. E foram tão lindas as fotos, foi perfeito, foi como a gente queria. Eu tinha um amigo também que ele tinha um Fusca, daí a gente conseguiu o Fusca com ele pra fazer as fotos no Fusquinha. Lindas nossas fotos. Eu sou apaixonada por essas fotos até hoje. Inclusive tem uma ali no quadrinho em cima da nossa cama. E essa foi a última vez. É isso. Então... Meu visto ainda não tinha sido aprovado, gente. Foi bastante tempo. Acho que levou 19 meses por aí, pelo visto ser aprovado. Agora tá indo, tipo, mais rápido. Agora tá 5 meses e já é aprovado o visto. 3 a 6 meses por aí. Mas isso é nossa história de amor. E... deixa eu só mostrar aqui. Ok. Pro consulado, né, pelas provas de relacionamento, eles pediram pra eu mostrar prints de conversa. Então aqui eu tenho prints do nosso Facebook, da nossa página de Facebook, que a gente botou relacionamento sério um com o outro. Botou que tava noivado. Estamos... Coloquei print dos comentários das pessoas nas nossas fotos. Coloquei print dos nossos perfis com fotos juntos. Nem sei se dá pra ver direito. Deixa eu ver o que mais botei. Botei prints das nossas chamadas de vídeo. Prints de conversas. E a gente tinha um relógio também, muito fofo. E a gente fez tudo disso da aplicação do visto sozinho, sem advogado. Sem advogado, a gente fez tudo sozinhos, Então, mas não foi um processo. Também não foi a coisa mais fácil fazer essa aplicação toda juntos, sozinhos. Eu aconselho que se vocês não quiserem ter dor de cabeça, né? Se vocês estão num relacionamento... Se tem um pouco de dinheiro extra pra usar... se tem dinheiro extra. Eu que tava na faculdade não tinha tanto para só usar, daí eu tive que fazer eu mesmo, mas... Eu também, né? Deu tudo certo, então. A gente era 2 falidos, gente, querendo viver a vida juntos. Então a gente fez tudo junto, fez tudo sozinho, assim, sem advogado, sem assessoria, sem nada. Mas deu certo. Mas foi dor de cabeça. Nossa, foi muita dor de cabeça. Foi muito papel. Muito papel, muito estresse.
De que fazer, o que não fazer, o que colocar na aplicação, não precisa, o que tu precisa fazer antes de vir para os Estados Unidos. Muita coisa. Muita coisa, foi bastante estresse, assim. Mas tudo valeu a pena, porque finalmente a gente tá juntos, sem se separar. Ai, foram muitas despedidas, muitos reencontros, foi muito difícil esse processo todo. Mas eu fico feliz. Foram muitas orações, muitos jejuns, muitas idas ao templo juntos e à distância pra saber se realmente era o Tate e o Tate saber se realmente era eu. Não foi a coisa mais fácil. Eu acho assim que foi uma das... Depois da missão, né? Que a missão foi algo muito desafiador também. Eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi muito difícil, que foi a coisa mais difícil. Mas valeu a pena. E agora a gente tá juntos. E estamos felizes. Muito Pelo feliz. menos na minha parte, eu tô bem feliz. Ai, amor, eu também tô. Às vezes tu me estressa, eu não fico feliz. Mas não é todas flores, como a gente falou. Não é tudo flores, gente. A gente ainda tem umas discussõezinhas às vezes por causa do idioma. Muitas por causa do idioma. Mas agora eu tô aprendendo inglês. Então eu tô trabalhando, né? E aí acho que agora é melhor ainda pra praticar, né, o meu inglês. Então tô aprendendo inglês. Tá fazendo muito bem meu inglês. Tate já tá trifluente no português. Ela tá falando muito bem. Não tô falando muito bem, mas tô me esforçando muito. Porque, né, preciso do inglês pra tudo aqui. E é isso, gente. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Como que a gente se conheceu, como que é a questão da cultura, assim. Tem muita coisa que a gente tá aprendendo ainda. Tem muita coisa que a gente não conseguiu falar nesse vídeo, então provavelmente vai ter que ter uma parte 2 desse vídeo, né? Pra gente falar especificamente sobre todos os problemas que a gente teve. Mas, assim, falando por cima, a parte boa... Acho que a gente só falou a parte boa, né? Não, a gente falou da parte ruim também. Teve muita briga. Tem um negócio que eu tô... Teve muita... Não briga, assim, né? Mas teve muitas partes difíceis nesse processo, assim. Nós não Gostos diferentes. Não somos um casal perfeito. A gente pensa diferente. A gente tem muitas diferenças. Mas eu acho que isso é o que ajuda muito no nosso relacionamento. A gente não ser tão igual também, né? Porque senão não teria graça. Eu aprendo muito com Tate aprende muito comigo. A única coisa, ainda não consegui fazer ela ter tanta animação sobre os esportes. Eu joguei Ela futebol gosta ano de passado. ir nos alguns jogos, principalmente do hockey, mas ela não quer assistir na TV comigo, né? Mas tudo bem. Aí depende. Mas tá tudo bem, não precisa ter os mesmos gostos sempre. Às vezes deixa as coisas ser mais fácil, mas não é algo ruim. Não é. Tá de Pelo boa, mais tipo, que ele às tá vezes eu queria ela assistir algo comigo e ter a mesma animação sobre meus É a times. mesma coisa que eu, gente. Tá tudo bem. Como eu falei da última vez, tipo assim, que eu sou a versão animada, assim, das brasileiras, né? Eu também não gosto tenho muito esse de mesmo festa. ânimo lá nos... Tipo, ontem a gente foi no show do Pericles e foi muito legal. Eu amei, mas eu não tava gritando e ficando Nem sem pulando, voz. eu tava pulando, Igual eu. eu tava Mas quase eu achei subindo no legal. palco. É. Mas ele ainda tava lá comigo, então, tipo assim, Então, é de boa, a gente temos consegue... energia e animação é coisa diferente, mas a gente tá feliz e E a muito gente legal. apoia um outro, tipo, ele gosta muito de assistir jogos, ele gosta muito enfim, no mundo de jogos, e eu também, tipo, vai lá, assiste, Né? faz, tá de boa. Ano passado eu fui jogar futebol com ele também, a gente se inscreveu pra jogar numa liga, e foi muito legal. Mas enfim, eu sei, meu amor, que a gente já falou demais, mas eu já vou encerrar o vídeo agora. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo e ter passado um pouquinho da nossa manhã com a gente aqui nos Estados Unidos. Desculpa o tamanhão do vídeo, desculpa o vídeo ter ficado muito longe, mas não tinha como falar tão rápido. E ainda assim falta E ainda assim falta coisa. alguns detalhes. Mas só que eu tava falando, eu sou uma versão animada de brasileira, tá? Tem muito mais animadas que eu, muito mais louca Tua que irmã. eu. A minha Mas tem as outras versões de brasileira que são mais tranquila, que é a minha mãe. Às vezes. Mas dá certo, gente. Tipo assim, olha, pode ser que vocês que estão procurando um relacionamento intelectual,
vocês encontrem um americano que é super animado e vocês são mais tranquilos. Pode acontecer disso também. E eu espero muito que quem tem o sonho de casar com uma pessoa de outro país, o que não foi o meu caso, mas que eu sou muito feliz com essa loucurada que aconteceu na minha vida. Mas também não é, tipo, ruim se tu gosta de algo, like, se tu gosta dessa cultura, tu gosta dos Estados Unidos, tu gosta de pessoas de lá e vamos dizer que tu é do Brasil, não é ruim, Não tipo, é ter ruim. de querer alguém De querer de ter uma outro experiência país. diferente, gente. Não se sinta, ou- tipo, ai, que Ou horror, se tu né? é Todo um mundo... americano e tu gosta de um vibe de uma brasileira. Que foi o caso do Tate. Tate ama a cultura latina, então eu acho que isso foi... Não, mas não é para todo mundo, né? E se não dá certo, não dá certo. Não é para ti. Mas não é ruim ter, tipo, desejo diferente que outras pessoas, né? É verdade. Então. E eu tô querendo muito, 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 muito fazer um e-book falando sobre isso. Então, se eu já fiz, vai estar na descrição. Se eu não fiz, eu ainda vou fazer. Conversando, falando um pouco sobre isso, né? Tipo, sobre tudo isso que a gente acabou de falar agora. Porque é legal conversar sobre isso, falar, deixar... Tá bom, meu amor, tá me cutucando aqui embaixo, porque já deu o tempo do vídeo. Deu aí, amor. Então tá, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E um grande beijo. Tchau. Tchau.